Olá, meus caros, vamos a mais uma edição do Gospel News, aqui no Conteúdo Edificante, trazendo as principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia do mundo cristão, político, cotidiano, social e etc. Deixe seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Apresentação e produção deste programa, deste que vos fala Bruno G. Vamos à primeira notícia. A mãe de Justin Bieber, o cantor teen aí, famoso, veio para o Brasil e veio numa conferência religiosa ou cristã e até acabou dando ali uma canja, entre aspas, ou seja, falando um pouquinho sobre a sua conversão, seu contato com Deus, fé e etc. Mãe de Justin Bieber conta testemunho na conferência global. Pate Mellitt falou sobre a carreira do filho e as promessas de Deus. A mãe do cantor Justin Bieber está no Brasil participando da conferência global entre os povos, vamos dizer assim, encontro promovido pela Comunidade das Nações, igreja liderada pelo bispo J.B. Carvalho. O evento acontece de 23 a 27 de julho, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Ao falar sobre o testemunho do filho, Mellitt disse que antes da fama o cantor canadense participava de uma conferência de jovens em Toronto, capital da província de Ontário, quando outros jovens levantaram ele nos ombros como um sinal profético de que ele iria liderar uma nova geração. Segundo a mãe do astro pop, toda a fama que ele conquistou faz parte do plano de Deus, pois através dele uma geração conheceria ao Senhor. Ela afirma que o fato de Hollywood ser uma grande influência para o mundo, Justin seria levantado para a glória de Deus. Quando tudo começou a acontecer, ela lembra ter questionado a Deus, já que imaginava que o filho seria um grande pastor. No entanto, ela teria recebido uma palavra de que tudo estava sendo orquestrado por Deus, ou tudo seria plano divino para a vida do jovem. A mãe do cantor também fez uma oração agradecendo a Deus pela vida do filho, que tem estado mais voltado para as coisas espirituais. Ela também abençoou os participantes da conferência global. Então tá aí a mãe do cantor Justin Bieber no Brasil, contando testemunho do seu contato com Deus e do seu filho, né? Algo a se pensar. Como que são as músicas do Justin Bieber? Eu conheço talvez uma ou duas. Não sou fã, né? Até porque o meu gosto de gênero musical é totalmente oposto do dele. Ele foi casado lá, eu estava junto com a tal de Solene Gomes. Deu algumas brigas. Teve no Brasil e se envolveu em polêmica, né? Acabou brigando, acabou fazendo isso, fazendo aquilo. Tem vídeos dele puxando um. Aí eu me pergunto, que exemplo para essa geração ele pode estar dando? Que chamada divina ele tem cantando música pop? Não seria o problema a música, mas sim os seus próprios comportamentos. Essa é a grande indagação. A não ser que agora ele está mais voltado a algo divino, espiritual, e até pode ser. No entanto, ele tem que mudar e muito, né? Só pelo estilo de vida dele, é um Neymar norte-americano, canadense. Essa é a grande realidade, né? Inclusive, ele é bastante tatuado e tem até, assim, um jeito meio de boçalidade nele, a gente percebe, né? Ele acha que é o centro das atenções, porque tem dinheiro, porque tem fama, tem poder. Mas, diante de Deus, ele não é nada. E se ele não voltar para o Senhor, ganhará o homem o mundo todo, mas perderá a sua alma. De que proveito ele teve dessa fama toda? Nada, né? As mulheres que ele teve, de tudo que ele está tendo, desfrutando, entre aspas. Agora é interessante, pelo menos a mãe ter algum conhecimento da palavra para falar para o filho, para ver se ele se converte de alguma maneira, né? O restante eu deixo para Deus, né? Porque eu não sou Deus para estar julgando, condenando, seja lá, vá para o inferno. Pode ser que ele se arrependa. Deus tenha misericórdia. Agora, os comportamentos dele não faz jus a uma vida cristã, porque Jesus disse: pelos frutos conhecereis as árvores. Isso eu não vou mudar. Posso até ser chamado de retrógrado, cabeça quadrada, mas é a grande realidade, porque o evangelho, odiernamente, está aceitando tudo. Isso já foi até pregado pelo tão consagrado evangelista Billy Graham, que é uma teologia universalista, que crê que todos serão salvos, de tudo quanto é forma. Que Deus está em tudo, que até chegam a aniquilar o inferno, que não existe o inferno. Isso é muito lamentável. Bom dia, Rui. Então a gente tem que
atentar para as coisas, porque não é porque está o nome de Deus lá que seja dele. Muitos em meu nome farão isso e aquilo, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. É uma estratégia, um estratagema do próprio inimigo, porque se falar que é do diabo, o povo não vem, mas vamos falar de Deus, né? O povo está virando cada vez mais crente, então o povo vai vir, né? Mas vai vir para fazer coisa errada. Aí, motel em nome de Deus, prostituição em nome de Deus, droga em nome de Deus, isso, aquilo, tudo em nome de Deus. Está com o nome de Deus, está salvo, está abençoado, está santificado. É o evangelho anátema que está vindo aí, né? Evangelho maldito que Paulo já falava. Ainda que viesse um anjo anunciar outro evangelho, não era para nós crermos. Está cheio de anjo aí, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Está cheio de mensageiro do cão aí, falando do nome de Deus. Aliás, a Bíblia diz que o diabo crê e estremece. O diabo crê em Deus, né? Só que não obedece. Aí influi. Muitas pessoas, né? Eu fico pensando, sentença da própria mãe. Pode ser agora, mas outrora o filho dela não foi nenhum exemplo para a geração. Que exemplo que o filho dela foi? Com todo respeito, né? Exemplo de jovem baderneiro, de jovem promíscuo. Cadê a lembrança de Deus no dia da sua mocidade? Que eu não estou falando da música dele, eu estou falando dos comportamentos dele. Diferente. Vamos a outra notícia agora. Já tem algo da católica aí para nós falar, mas já. Peraí. Vamos a outra notícia aqui. Mas não é falar mal, não. É algo que acontece que é interessante. Agora, sobre o governo Bolsonaro. Bolsonaro esteve participando ultimamente da celebração internacional, um evento da Igreja Sara Nossa Terra, a Igreja Evangélica. E ele disse: no nosso governo, Deus está acima de tudo. O presidente Jair Bolsonaro marcou presença na celebração internacional, evento realizado pela Igreja Sara Nossa Terra no campus Arena, em Brasília, ao lado do presidente do Ministério, o bispo Robson Rodovalho. Bolsonaro afirmou que em seu governo Deus está acima de tudo. Devo a minha vida a Deus e esse mandato está a serviço do Senhor. No nosso governo, Deus está acima de tudo, disse o presidente. Recebido com entusiasmo pela multidão que lotou o local do evento, o presidente falou sobre o bom relacionamento com os evangélicos. Ele afirmou que o culto é um lugar onde as baterias são recarregadas, enfatizando que, apesar de o Estado ser laico, ele é um cristão. Abre aspas. Eu tenho um bom relacionamento com os evangélicos. Minha esposa é evangélica e eu sou muito grato a eles pela confiança depositada a mim no passado. Aqui é um momento onde a gente recarrega as baterias e eu costumo dizer que o Estado pode ser laico, mas eu, o presidente, sou cristão, fecha aspas, disse. Bolsonaro também falou sobre seu relacionamento com o líder da Sara Nossa Terra, lembrando que conheceu o Rodovalho na Câmara dos Deputados, onde nasceu uma amizade entre eles. O sujeito é Rodovalho, estou corrigindo. Nos conhecemos na Câmara dos Deputados e a nossa amizade nasceu ali. Hoje sou muito grato pela deferência ao meu nome em um evento tão importante como esse, disse. Bolsonaro se manifestando na maioria das igrejas evangélicas, já veio para Santa Catarina no Gideões e Camboriú, né? Aliás, já veio desde o ano passado e vem frequentando várias igrejas evangélicas aí, se posicionando na Igreja da Mulher, que é a Batista, outrora a Igreja da Mulher é a Igreja de Silas Malafaia, tem muito contato com Silas Malafaia. O próprio Silas Malafaia casou ele e a atual esposa dele, a Michele, que era, como já disse, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, e sem esquecer que o próprio Bolsonaro pertencia a um partido que era cristão, que era ligado a um pastor, né? Pastor Everaldo e o Partido Social Cristão. Depois ele mudou, cogitou ir para o Patriotas, se ele fosse para o Patriotas, que era inclusive o partido do Cabo Daciolo, ele também estaria diante de um pastor, porque o presidente do Patriotas é um pastor, e aí foi para o outro partido, o PSL. Bom, vamos a outra notícia aqui, essa um pouco mais polêmica. Bolsonaro não quer dinheiro público em filmes, como o da Bruna Surfistinha. O presidente criticou o ativismo por meio das produções audiovisuais e promete respeito às famílias. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a transparência da Agência Nacional do Cinema, Ancine, do Rio de Janeiro para Brasília, e declarou que o dinheiro público não deve ser usado para financiar produções audiovisuais que fazem ativismo. Ele também criticou a produção de filmes como o da Bruna Surfistinha, ex-garota de programa, que ficou famosa ao criar, um blog contando as experiências com seus clientes, até se apaixonar e se casar com um deles. Não posso admitir que, com o dinheiro público, se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá, disse o presidente, que comemorava os 200 dias de seu governo. Segundo Bolsonaro, ele e o ministro Osmar Terra, da Cidadania, já teriam conversado sobre a mudança da Ancine para Brasília. Nós somos contra essa ou aquela opção.
Aliás, não somos contra essa ou aquela opção, mas o ativismo não pode permitir que haja desrespeito às famílias. É uma coisa que mudou com a chegada do governo, declarou. Então, aí a polêmica, porque o outro lado, um pouco ativista, agora ele quer acabar com os filmes relacionados à pornografia, ele quer acabar com que existia outrora, inclusive até no período militar, as pornochanchadas, né? Que um dos que fazia era o Arnaldo Jabor, comentarista da Globo, comentarista da CBN, etc. Agora ele quer acabar com tudo. Não é bem isso. Ele não quer que verba pública se coloque não só nesse filme, como em outros. Não é a questão da moral, dos bons costumes, etc. É colocar o dinheiro público. Inclusive, quem é contra e é um ator, ou foi um ator global, que votou no Bolsonaro, é o Carlos Vereza, que fez um filme recentemente e todo ele foi com verba, ou custeado com verba privada ou dele próprio, e de alguém que, obviamente, patrocinou o filme. E ele, obviamente, já um senhor de quase 80 anos, é contra a questão da verba pública, né, exatamente para filmes, e às vezes filmes que não têm tanta relevância assim. Acho isso importante, a questão também dos royalties, entre aspas, né, que seria a Lei Rouanet, da verba colocada lá para a classe artística, que às vezes vai para artistas já consagrados, famosos demais, e o artista que está começando, que tem realmente dom, um violinista, por exemplo, não tem ajuda. Isso é muito lamentável e há, obviamente, uma discrepância com relação aos famosos e os anônimos. Então, deveria ratear e ajudar principalmente aquele que é o talento ali da região, do povo, está começando para ser alguém, né? Nessa parte, eu concordo um pouco com o pensamento aí do governo do Bolsonaro, na questão da Ancine também, na questão da Lei Rouanet. Vamos ver aqui as mensagens, se tem alguém. Rosimério de Jesus, bom dia. Deus abençoe. Glória a Deus, Bolsonaro foi enviado por Deus para governar e mudar o Brasil. Andréia Souza. Vamos orar para o nosso presidente. Agora nós vamos para outra, que eu falei ali para o Rui, que acho que é uma mulher, né, que eu esqueço o nome às vezes, que fala sobre a Igreja Católica, mas não é mal, não. Ó. É sobre, sei que você já deve ter visto ou ouvido falar. Militantes do PT invadem a Igreja Católica aos gritos de Lula livre. Isso é um desrespeito muito grande. Mesmo que fosse outra coisa, também era um desrespeito, porque está lá a missa e há uma interrupção política. Se fosse na igreja evangélica, também seria. Vamos lá a notícia, depois eu comento. Ato não teve apoio de líderes da Igreja Católica, mas outrora teve, né? Porque o Lula foi colocado no poder por conta da Igreja Católica. Ele mesmo confessou durante uma viagem que estava lá com o seu jatinho, num voo, ele falando. Durante um evento no último domingo, dia 21, na Igreja Matriz de Santo Antônio, um grupo de militares do PT invadiu o local aos gritos de Lula livre. O ato de desrespeito foi filmado por pessoas presentes no local, algumas teriam sido hostilizadas. A presença dos militantes foi durante o Festival de Inverno de Garanhuns, que desde 1991 é celebrado na igreja. Apesar de ter sido compartilhada como sendo uma manifestação espontânea, o ato não teve apoio dos líderes católicos. O senador Humberto Costa, do PT, de Pernambuco, comemorou a manifestação, afirmando que trata-se de uma missa. Ele chegou a compartilhar no Twitter um trecho do vídeo onde os gritos pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ecoaram no templo católico. Pense numa missa linda, comemorou Humberto, que é um dos ferrenhos defensores de Lula, que foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. O senador, constantemente, aparece criticando as autoridades que condenaram o ex-presidente. Eu não tenho como colocar aqui para vocês, porque o próprio YouTube pode dar alguma censura, mas você já deve ter visto o vídeo, né? É lamentável. O local de missa é local de missa, é local de
a adoração, vamos colocar assim, a Deus, ou falar de Deus ali, não tem que colocar política. Igreja evangélica, mesmo assim, não vou mudar, né? Apesar da gente saber que tem muita influência da política em ambas as igrejas, evangélica e católica, que os políticos têm a ver lá para falar, eu acho aquilo muito equivocado. Porque era só os ministros que deveriam falar. Porque lá trata-se de igreja. Quer falar de política, falar de Deus, faça um evento fora de igreja, aí tudo bem. Agora, não em missa, não em culto. Graças a Deus, glória a Deus. Sim, falta de respeito. Mas, às vezes, o Rui, que deve ser a mulher dele, tem um porém, é que tem sacerdotes que estão ligados à ala da esquerda, estão ligados à ala da direita, tem o viés político, e aí eles dão a vez ali para o sujeito falar, né? A mesma coisa nas igrejas evangélicas, para se manifestar daquela forma. Muito errado. Inclusive, nós temos tanto pastores que estão lá com a hashtag Lula Livre, e também temos alguns padres que continuam isso aqui, né? Orar pelo Lula não tem problema, é até bíblico. Devemos, inclusive, orar a Deus para que ele seja salvo, porque é para orar para os que estão nas prisões. Aí tem uma questão que muitos dizem, mas orar para aqueles que estão nas prisões, ou que estejam nas prisões, pessoas que não cometeram atos ilícitos e estão lá pagando a pena de modo injusto, ou é para aquelas pessoas que estejam cumprindo as suas penas? É uma grande pergunta, porque quando Paulo fala para orar para os presídios, né, ou para os presos, melhor dizendo, para os presídios, não adianta, né? Não tiver ninguém lá, ele estava se referindo a ele e a alguns cristãos que estavam sendo presos de modo injusto, essa é a grande verdade. Podemos orar ao Senhor para aqueles que cometeram lá as suas ilicitudes, para que reconheçam o Senhor lá, porque lá tem a capelania, né? Ou seja, o trabalho de capelão lá que prega Jesus, para eles aceitarem e então mudar de vida, ou ter a ressocialização. Olha que eu falo muito rápido aqui, que a coisa não sai, né? Então, pode orar para o Lula. Aliás, é capelania. Às vezes eu me equivoco, transformo ali, eu mudo o L pelo N, né? Inclusive, tem até curso aí de completo capelania, que é aqueles que fazem a visita, às vezes em hospitais, às vezes em ala militar, e também em presídios, pregando o evangelho, convidando o pessoal ao arrependimento. E ter influência só do Espírito Santo, não tem que ter política no meio, né? E ali tem que ser respeitado, missa, culto, o que está sendo feito ali. Porque, imagine só, você vai para uma missa querendo ouvir uma palavra, né, você que é católico, ou querendo ouvir alguma coisa de Deus, aí chega lá um político, ou chega lá a gritaria, vira uma baderna. Você acha isso certo? Você está na igreja evangélica, vai lá para um culto, em vez de ter o culto, tem a pregação só de dinheiro, ou tem político lá falando coisas que não é do evangelho, mas não é certo. Por isso que muitas vezes, mais vale você ficar em casa orando ao Senhor, buscando a Ele, do que às vezes ir para um culto, para uma missa, que tem esses problemas aí, né? Mas também, como que se vai, nesse caso específico, adivinhar que eles possam estar fazendo uma manifestação? Mas quando se sabe, o certo nem é aí, né? Tá bom, meus caros, acho que essas informações é que eu tinha aqui para trazer no Gospel News de notícia, né? E comentários. Abraço, até a próxima. Deixe seu like, é inscrito no canal, se inscreva. E eu fui. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o retorno inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.